Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem acompanha aqui o nosso canal, já ficou sabendo desde ontem que no vídeo de hoje eu traria alguma atualização, alguma informação nova a respeito da rosácea, porque ontem a gente teve uma palestra super produtiva com o Dr. Luiz Maurício Almeida, que ele é médico, é aí de BH, de Minas Gerais. Então, para vocês que são inscritos, que são do estado de Minas Gerais, moram em BH e que têm a doença rosácea, é um excelente profissional para que vocês possam buscar. Ele é professor da Faculdade de Ciências Médicas aí de BH, é preceptor da residência médica da Santa Casa de BH. Então, ninguém melhor do que ele para conseguir abordar esse assunto melhor. E aí a gente teve algumas atualizações, manejo de doença, e eu vou trazer um pouquinho dessas informações novas aqui para vocês hoje. Para quem tá caindo de paraquedas, ainda não me conhece, eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista. Se tu já tá inscrito aqui no nosso canal, é só deixar o teu like. Se tu ainda não tá inscrito, é a hora de te inscrever, ativar o sininho para receber as nossas notificações e também deixar o teu like ou agora ou ao final do vídeo se tu achar que ele foi útil para ti. Pode rodar a nossa vinheta. Então não é nenhuma novidade, para quem tem a doença já sabe, a rosácea é uma doença de pele inflamatória crônica. Ela tem sim a sua ligação com o ambiente, mas a gente também sabe que a rosácea tem uma base genética para o seu desenvolvimento. Então, para a pessoa ter a rosácea, não basta só ela querer, ela precisa realmente vir de uma linhagem genética. Depois eu vou contar para vocês algumas substâncias que podem estar envolvidas ali na gênese da rosácea. Mas o que a gente sabe é que, de fato, quem tem a predisposição genética e se expõe a um ambiente de fatores desencadeantes, a rosácea vai aparecer. E quais são os fatores desencadeantes? Alguns a gente já conhece, né? Quem tem a rosácea já sabe que qualquer comida que ela comer um pouco mais condimentada pode desencadear o quadro. Vai beber uma bebida alcoólica, por exemplo, um vinho, vai desencadear um quadro. Mudou a temperatura, ficou muito quente, ficou muito frio, pode desencadear o quadro. Tabagismo pode desencadear. Então, assim, são fatores que às vezes a gente não consegue nem manejar. São fatores que a gente vai realmente estar expostos ao longo do nosso dia e que, para quem tem essa tendência, pode ser prejudicial e pode sim desencadear o início ou até um agravamento da doença. A rosácea ela vai fazer um desbalanço no nosso sistema imunológico, tanto o nosso sistema imunológico inato quanto adaptativo. Então é uma doença que ela é dividida em graus, ela pode ser leve, pode ser inclusive grave, pode inclusive ter acometimento ocular da rosácea, e aí a gente fica ali num meio de campo que a gente não sabe se quem trata a rosácea ocular é o oftalmologista, se é o dermatologista. Às vezes o dermatologista acaba abraçando a causa ali porque já está tratando da pele e acaba já tratando do olho também. Pode levar a algumas consequências como o rinofima, que é aquele narizinho gordo, né? O narizinho vai ficando durinho e engrossando. Então é uma doença que exige um olhar muito cauteloso do profissional que vai cuidar do paciente. Exige um diagnóstico preciso, porque ainda dentro do nosso meio dermatológico a gente pode confundir a doença, não fazer um bom diagnóstico diferencial. A gente pode achar que o paciente tem uma acne quando na verdade ele tem rosácea, pode achar que o paciente tem uma foliculite quando na verdade ele tem uma rosácea. Pode achar que o paciente simplesmente faz só um flushing e ele tem uma rosácea, pode achar que o paciente tem só uma pele sensível e ele tem uma rosácea. Então ainda é uma doença subdiagnosticada. Não é todo mundo que consegue fazer o diagnóstico ou que faz o diagnóstico correto da rosácea. E isso é um ponto que a gente precisa trabalhar para que a gente consiga conduzir o nosso paciente de uma melhor forma. E a gente sabe também que é uma doença que causa, assim, um impacto social na vida da pessoa. Estudos relatam que 90% das pessoas têm a sua autoestima diminuída quando ela tem rosácea e que 41%, olha só a estatística, se priva de algum evento social devido ao grau da rosácea, do acometimento da rosácea, de como a pele fica pela rosácea. Então é um dado muito grave. Se a gente for analisar outra doença que
também causa impacto, por exemplo, a psoríase, e a gente pode lançar mão de alguns questionários, como o DLQI, que a gente usa para psoríase, mas pode ser usado aqui no grau de qualidade de vida também da rosácea. É subjetivo para o médico avaliar o impacto da doença no paciente, porque a doença não é na gente, é no outro. Então, às vezes, o que a gente olha e parece pra gente ser um grau leve de rosácea, para o paciente é um grau tão importante que pode bloquear o paciente de fazer algumas coisas, né? Então, às vezes a gente olha, mas só tá com a bochechinha vermelhinha, isso aí não é tão impactante. Sim, pra mim é, doutora, porque eu trabalho com fotografia e toda vez que eu vou fazer a fotografia que eu tô assim, com o quadro afetado, eu não consigo trabalhar. Então, é um quadro subjetivo. A gente precisa trabalhar esse lado emocional do paciente também para que a gente consiga conduzir o quadro de uma melhor forma junto com o paciente. E ainda falei aqui para vocês que é uma doença subdiagnosticada. Aqui no Brasil, a gente sabe que pela miscigenação e até geograficamente falando no Brasil, a gente pode ter diferentes estatísticas de acometimento. Por quê? Pessoas mais brancas, então normalmente no sul do país, provavelmente, até pela genética, tem mais rosácea por lá. Porque a gente consegue identificar mais fácil, né? A pessoa branquinha, ela fica com eritema na bochechinha mais fácil, a gente enxerga a pústula diferente, é mais fácil de diagnosticar. Já aquele paciente com um grau de fit Petri, de um fototipo de pele mais alto, a gente por vezes não enxerga o eritema. E aí pode nos levar a uma confusão diagnóstica e a gente tratar como acne algo que era rosácea, ou tratar como outra doença algo que seja uma rosácea e também não levar esse dado para a estatística. Então, aqui no Brasil, eu acredito, não encontrei dados aqui do Brasil, mas eu acredito que deva ser diferente a estatística olhando do Brasil, do sul, da metade do Brasil para o sul e da metade do Brasil para o norte, justamente por essas duas razões, genética e fototipo de pele. Outros países têm estatísticas bem reportadas. Por exemplo, eu vou ler aqui para vocês. Os Estados Unidos, 5% dos pacientes têm rosácea. E olha que dado interessante, na Estônia, na Estônia, 22% da população tem rosácea. Aí vem aquela pergunta, é genética, lá o paciente tudo é muito branco, lá o clima é muito frio, lá a bebida alcoólica tem também o seu grau de relevância, por que essa estatística lá tão alta? Fato é que a estatística varia bastante, a epidemiologia ela é muito variada e que a gente tem que ter um olhar para poder fazer o diagnóstico da rosácea de uma forma correta. Quando a gente está falando em epidemiologia, a gente sabe que mulheres são mais acometidas do que homens, principalmente as mulheres com uma descendência europeia, mas homem também tem rosácea sim. E aí a gente também precisa tratar o menino. E aí no menino, aí a confusão é maior ainda, porque a gente já parte logo, não é tão prevalente igual na mulher, e aí a gente já parte logo pensando-se que aquelas pústulas que o paciente apresenta no rosto tratam-se de acne mesmo e não de rosácea. A clínica da rosácea, quem tem, todo mundo sabe como é que é, vai fazer aquele flushing, aquele vermelhidão espontâneo, ou mesmo ele não é só um flushing, ele é um eritema persistente. Pode ter lesões de pápulo, pústula encimadas, né, dessa partezinha vermelha. Vou colocar algumas fotos aqui para vocês entenderem o que de fato é a rosácea. E os gatilhos a gente também sabe, estresse, calor, frio, bebida alcoólica, condimentos e a genética envolvida principalmente das catalicidinas LL37, que está super envolvida na gênese da rosácea, através dos Toll-like receptors. Isso é mais para médico mesmo, não cabe aqui para o paciente saber o que tem acometimento ou não, mas o que a gente precisa informar o paciente é que a rosácea, ela na sua gênese, existe um envolvimento de um ácaro, que é o Demodex folliculorum. Assim como na acne a gente tem uma bactéria, aqui na rosácea a gente tem um ácaro. E esse ácaro ele pode estar envolvido na doença. Então a gente vai ter um aumento na densidade desse ácaro de até 5 vezes. E a gente sabe que existe uma bactéria que habita o ácaro, e que o Demodex ele vai carrear o Bacillus oleronius, e isso também pode estar envolvido na gênese da ativação da rosácea pelo nosso sistema imune inato.
Essa bactéria é uma bactéria não comensal e, diferentemente disso, vai haver diminuição do Cutibacterium acnes. Essa sim é uma bactéria comensal do ser humano. Consequentemente, também vai haver aumento do Staphylococcus e aí vira um bololô e a doença se instala. Também relacionado à rosácea está o aumento da perda transepidérmica de água. Quando ocorre esse aumento dessa perda transepidérmica de água, isso está relacionado a uma sensibilidade também aumentada da pele, justamente por causa dessa alteração da permeabilidade de água. Mais um fator que agrava a rosácea. E daí, devido a tudo isso, vem a importância de um skincare adequado, onde a gente precisa usar ativos adstringentes para peles sensibilizadas, que não vão ferir, não vão alterar pH, não vão alterar a barreira cutânea. Um exemplo ótimo é o sabonetinho que eu já falei para vocês no vídeo de ontem. Também pode ser usado uma espuma de limpeza, o Cetaphil AR Pro, por exemplo, é uma boa opção de tratamento para limpeza de pele com rosácea. E importantíssimo o uso de filtro solar, e aí de preferência aqueles filtros solares mais físicos, que não vão agredir tanto a barreira cutânea. Então os filtros físicos ou minerais, que a gente pode falar também. Restauração da barreira cutânea com hidratação adequada, então vocês podem utilizar um Cetaphil Optimal Hydration, por exemplo, ou pode colocar um Atoderm, ou um Nutrel Balm, sempre, ou um Epidrate Calm, sempre algum hidratante com função calmante. E isso também vai visar a abordagem daquela pinicação, sensação de pele ressecada e repuxando que fica aqueles pacientes que têm rosácea. Outra substância importante de se ter ou no hidratante ou no filtro solar é algum antioxidante, por exemplo, a vitamina E. Também alguma propriedade anti-inflamatória, como o pantenol, a niacinamida, que daí já vão atuar ali no controle da inflamação também. E esse skincare é indefinido. Indefinidamente eu falo, né, de prazo, porque é uma doença crônica, então a gente não vai conseguir curar, a gente vai ter momentos de melhora e momentos de exacerbação da doença, mas o tratamento do skincare, principalmente, ele é para sempre. E quando a gente fala em termos de medicamento, ele é para sempre? Em teoria, não. A forma medicamentosa de tratar da rosácea, ela varia em tempos. O que a gente preconiza é em torno de 3 meses. E o que se usa atualmente, assim, de mais moderno para tratamento de rosácea? Tem toda a parte antibiótica, que a gente pode lançar mão, como as ciclinas, como um tetralizal, por exemplo. Tem toda a parte antibiótica, que é muito conhecido da gente, o Rosex, que é o metronidazol. Mas também hoje existem no mercado os medicamentos que atuam diretamente no ácaro, que é, por exemplo, o Solantra, que é uma ivermectina tópica, que a gente faz uso dela à noite, uma vez ao dia, e que ela vem demonstrado super resultados assim a favor do tratamento da rosácea. Não sei se alguém aqui que está me assistindo já teve oportunidade de uso dessa medicação. Eu tenho bastante oportunidade de uso dela no consultório e eu posso dizer para vocês que eu tenho excelentes resultados, não de cura, porque eu acabei de dizer para vocês que é uma doença crônica, mas em termos de uma melhora tão grande que a gente consegue se livrar do tratamento e fazer a manutenção da pele daquela pessoa só com o skincare e deixar o tratamento reservado para aqueles picos de piora que a gente sabe que a rosácea vai trazer. E o que houve de atualização ontem da aula foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa abordagem. Estudos mais precisam vir, porque a gente precisa de todas as formas encontrar cada vez mais alternativas para tratar dessa doença que não é nem um pouco legal, mas os cientistas continuam estudando e sempre que tiver alguma atualização e novidade eu vou trazer para vocês sim. E eu já vou ler para vocês o Salmo 107:1, que diz: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Amém. E até o nosso vídeo de amanhã. Tchau, tchau.